Amados, aqui quem vos saúda com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. É com muito prazer, amados, e com muita alegria que eu venho trazer até vocês mais uma porção da santa e gloriosa Palavra de Deus. Como sempre, amados, como sempre de praxe, a gente sempre fala com vocês aí do canal, para que vocês deixem o seu like, compartilhem, se inscreva-se no canal. E nós diminuímos, amados. Nós estávamos com 2, agora permanecemos com 2, né? Nós estávamos com 3, melhor dizendo, mas eu não sei, amados, o que acontece é que o povo não se inscreve no canal. E nós estamos aqui expondo a nossa face, pedindo a vocês, com toda a verdade que a gente expressa aqui no Evangelho de Cristo Jesus, cada tema, porque a gente sempre coloca a Bíblia. Por isso que o canal é a Bíblia falando aos corações, porque não tem um livro melhor de nós falarmos do que a palavra de Deus, que é a boca de Deus a falar conosco. Em cada comentário, em cada tema que a gente enfatiza, a gente cita um versículo da palavra santa do Senhor para darmos início ao nosso comentário. Por isso que é importante você deixar aí o seu like, você comentar, você compartilhar no canal, deixar aí, como se diz, aí o seu like, que é fundamental, amados, para que o YouTube então reconheça que a matéria que está sendo frisada aqui é de seu total interesse. Então, amados, eu venho agradecer aos poucos que têm aí visualizado o canal, mas vocês são fiéis. Embora eu não os conheça na totalidade, esses poucos aí que visualizam, mas o mais importante disso tudo também, amados, é nós refletirmos em cada comentário que a gente faz aqui. Eu aprendo a cada dia, você também aprende também. Então, nessa última hora que nós estamos vivendo sobre a face da terra, é de fundamental importância a gente valorizar tudo aquilo que nós temos ouvido da palavra santa do Senhor. E também aquilo que nós vemos também no YouTube, na rede que expande, que assim na rede de YouTube, mas podemos dizer assim. Então nem tudo aquilo que passa na rede é que nós vamos absorver para a nossa vida. Não. E o tema aqui de hoje, dessa manhã, desse dia, nossa fala, amados, é ali no livro dos Gálatas, Paulo falando ali a respeito nas suas epístolas, os seus escritos ao povo dos Gálatas, ele cita aqui as obras da carne e o fruto do Espírito, amados. É um tema muito importante, porque aqui vai nos diz respeito a tudo que é da carne, tudo que é o contrário à santa e gloriosa vontade de Deus. Então, e quando nós nos referimos à carne, é a velha natureza pecaminosa, amados. Então podemos citar assim. E nós, a cada dia, a gente tem que mortificar mesmo a nossa carne. Se nós um dia nós quisermos entrar nas mansões celestiais. Porque se nós permanecermos no pecado, amados, o que vai acontecer? Nós vamos perecer. Mas se nós permanecermos no Espírito de Deus, aí a gente vai bem, amados. Independente daquilo que nós praticamos no passado,
E até nos nossos dias de hoje mesmo, todos nós estamos sujeitos a pecar, eu, você, mas nós temos que ter convicção de que nós temos que melhorar cada dia. Então não podemos ficar na velha criatura, não, de modo nenhum. E aqui no capítulo 5, aqui aos Gálatas, então nós vamos abranger aqui com poucos minutos esse tema importante. O apóstolo Paulo, ele fala que o bem que se ele deveria fazer, ele não faz, mas o mal sempre está perto de si. Por que, amados, que ele falou assim dessa maneira? Porque era um embate muito grande e continua sendo, porque a nossa caminhada cristã aqui na face da terra, ela é composta de várias lutas, vários processos que nós passamos ao longo da nossa caminhada cristã. E por que não dizer que nós, comparado como um maratonista, nós temos vários obstáculos. Vários obstáculos para passar. Então, e nós temos que vencê-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nos convence a cada dia do nosso pecado, irmãos. Então, ou seja por pensamento, ou seja por atitude nesse corpo, mas nós temos que fazer sempre uma reflexão, para que possamos então ser bem-aventurados na nossa caminhada espiritual, para que a gente não venha perecer lá no dia de Cristo Jesus. A gente não venha ficar nessa terra para ser julgado lá no grande trono branco, a qual estarão todos os ímpios de todas as gerações. Não, amados, nós queremos estar do lado do trigo, não estar do lado do joio. Então é importante frisar isso, amados. Mas vamos lá então a leitura do texto sagrado da Santa Palavra de Deus, registrada ali em Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler até o versículo 15, amados, para nós fecharmos esses 15 versículos aqui da Santa Palavra de Deus, a qual o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, nos deixou registrado para a nossa edificação espiritual. Diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façam o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo, amados? Então são aqui 16 aqui, amados, frutos da carne, tá? Não herdarão o reino de Deus. Agora os frutos do Espírito, tá, amados? A gente vê a diferença, tá? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Aqui, amados, são 9 os frutos do Espírito. Então é coisa gloriosa, amado. E se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, através do Santo Espírito de Deus, nós vamos vencer, amados. Não vamos perecer. Tá, amados? Mas aqui então nós vamos enfatizar então, aqui ó, vamos enfatizar então o que Paulo falou a respeito do Espírito, da luta do Espírito contra a carne. O conflito espiritual interiormente no crente envolve a sua totalidade da sua pessoa. Esse conflito resulta ou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo. Tá vendo, amado? Então aí são duas fases. Ou nós vencemos a carne e nos submetemos à vontade do Espírito Santo, ou então nós vivemos sempre em pecado. E vamos estar diante do Senhor, nós vamos estar sendo condenados. Por quê, amados? Por que vamos ser condenados? Porque a obra da carne, ela pende mesmo para a carne. Agora o Espírito não. O Espírito já pende para as coisas do Espírito. Aleluia. Então é importante se frisar isso, amados. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é um conflito mesmo. É a mesma coisa, os irmãos já viram aquele cabo de guerra que junta determinada quantidade num lugar, numa outra parte da corda, e a outra parte pega do outro lado. Uma parte pega do lado direito e a outra parte pega do lado esquerdo, mano. Então tem que estar aí, uma parte ali tem que vencer, mano. É a mesma coisa se nós botarmos um salvo em cima da cadeira e um perdido embaixo, mano. Quem você pensa que vai vencer essa batalha aí? É o que está em cima na cadeira, que representa o salvo, ou o que está embaixo, amado, puxando também para baixo? Então, amado, é necessário a gente se fortalecer em Cristo para que nós venhamos a vencer. Jesus, ele venceu ali no deserto, quando ali ele saiu ali das águas, ali do Rio Jordão, depois de ser batizado por João Batista, ele foi ali conduzido ao deserto para ser tentado ali por Satanás, o príncipe das trevas deste mundo. E nos diz a palavra santa do Senhor que ali ele teve 3 tentações, amados. Depois de passar ali 40 dias e 40 noites ali em jejum. Então foram 90 dias ao todo. Os irmãos já imaginaram, amados? Se passar esse tempo todo ali em jejum, e não é uma preparação, amados. Se Cristo preparou para vencer esses grandes embates espirituais, que direi nós? Que exemplo, não? Então nós temos que ter por hábito jejuar e orar. Então a oração, ela tem que ser constante na vida do crente. Às vezes você pode estar até pensando assim: amados, mas eu não sei orar, eu não tenho palavras muitas das vezes, que às vezes as lutas se agravam tanto que nos sufocam. Realmente, amado, é uma batalha mesmo.
Mas aí isso tudo é a nossa carne, porque se a gente for depender da nossa carne, a gente não busca mesmo a Deus, a gente não consagra, a gente não se submete à vontade do Espírito Santo. Mas é necessário, amados, com certeza. É necessário sim a gente ter esse tempinho para Deus, a gente ter esse tempinho para meditar na Santa Palavra de Deus. E Jesus ali, ele venceu através da palavra de Deus, palavra do Pai. Ele sendo verbo, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se despojou ali do seu reino celestial, no céu, para estar aqui nas partes mais baixas dessa terra. Mas vamos lá então, amados. Aqui é a palavra santa do Senhor, e diz assim no versículo 17: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Tá vendo, amado? Naquele tempo da lei, não. Ali o povo tinha que andar mesmo na lei. Mas nenhuma carne se salvaria, amado, se nós fôssemos viver pela lei. Mas ali era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e assim vai. E Moisés, ele ensinava aquele povo as leis de Deus. Mas o povo era um povo obstinado, o povo vivia sempre a errar. Volta e meia eles viviam misturados com aquelas nações ímpias que ali estavam na terra, habitando, depois que saíram do Egito, tá, amado? É bom que se diga que eles atravessaram o Mar Vermelho, aí começou a prova, começou a murmuração do povo. Em certo período, ali em Mara, as águas eram amargas, então não se podia beber aquela água. Aí o povo começou a murmurar: Ah, Moisés, por que tu nos tiraste lá do Egito para nos trazer para esse deserto, que embora tenha água, mas são as águas amargas, a qual nós não podemos beber, nem nós, nem nossos filhos, nem as nossas esposas. Então o povo começou a murmurar, mano. A primeira prova que eles tiveram, depois que eles saíram dali do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, que já foi outra prova também, mas o povo foi rebelde, amados. Então, a primeira prova, o povo já se instalava como uma taça quando se cai ao chão. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, aquilo que eu falei com os irmãos, impureza e lascívia, amados. Então nós vemos aqui esse pecado, 3 pecados aqui para iniciar, terríveis, amados. A prostituição, os irmãos já sabem, né? O que quer dizer prostituição? É a pessoa se prostituir, usar o seu próprio corpo como um instrumento de prazer para a outra pessoa. Ou pode ser também expondo o corpo, ou na internet, nos canais da internet, ou também em outros meios de comunicação, como nós podemos ver a TV, o rádio, através assim da pessoa ouvir. Então a pessoa pode não estar vendo aquela cena, isso não diz respeito ao rádio, tá, amado? Mas aí temos já a visualização, que é a TV, é o celular, é o tablet. Então tem sido um pecado que tem crescido muito, mas é a prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali vem tudo, mano, incluindo a impureza do corpo, desse corpo, que aí tem pessoas que às vezes eles se vangloriam. Ah, eu estou vivendo muito bem assim. E os irmãos sabem que a prostituição, amados, já virou uma profissão, né? Aquelas mulheres que doam ali os seus corpos
para serem usados ali pelos homens. Então é terrível, amados. Outras pegam até uma doença sexualmente transmissível, que nós podemos ver aí a sífilis, a AIDS e tantas outras doenças mais, amados. Mas tudo proveniente desse pecado. É a pessoa usar o seu corpo para prazer de outrem. Então vamos lá, amados. Aí vemos aqui também, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Aqui, amados, nesse tópico aqui já vem a idolatria. Idolatria não é só adorar ídolos, não, amado. Mas é adorar um objeto, por exemplo, assim, a pessoa vem e bota o coração assim nas suas riquezas materiais, ou na sua casa, ou pessoa que tem um bom carro. Então, ou naquela riqueza mesmo que a pessoa possui, no que diz respeito a dinheiro, joias, o ouro, a prata, são todos metais preciosos desta vida. Então aquilo ali vai se tornar mesmo uma idolatria na vida da pessoa. E não podemos nos deixar contaminar, né, amados? Até porque se partirmos desta vida para outra, lá na eternidade nós não vamos ter nada disso que nós tivemos aqui na face da terra. Então tudo isso ficará aqui, tá, amados? Mas a nossa alma não. A nossa alma, ela anseia subir com o Senhor. Aleluia. Ela anseia subir também, juntamente com todos os salvos, naquele grande dia. Oh, Deus maravilhoso. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Inveja, amados, também que é outro mal terrível. Homicídios, bebedices. Ainda há poucos dias aí, amado, ainda estava vendo aquele caso ali da vereadora Marielle Franco. E também ali com aquele outro rapaz também ali, que fora ferido também, o Anderson. Então, amado, que era ali o motorista dela, podemos dizer assim, e ambos morreram naquela emboscada ali que teve ali, né? E a qual todos aqueles 7 envolvidos ali, eles foram criminalmente ali punidos. Já 2 já foram ali condenados, que foi ali o motorista que levou ali o criminoso a praticar os disparos, e ambos tiveram uma pena diferente, amado, mas foram condenados. Um foi condenado ali a 78 anos de prisão e o outro a 59. Então a gente vê que esse nosso país, do jeito que as leis são tão brandas, ainda está arriscado ainda saírem ainda mais para frente. Por quê, amado? Porque é a noção de impunidade que impera muitas das vezes. Mas não podemos ficar indiferentes a essas coisas, amado, que nos traz tamanha indignação, porque ao mesmo tempo que a gente vê que a pessoa, essas pessoas que cometem tais coisas, eles deveriam aí ter assim uma prisão perpétua, amados, para sempre, aqui na Terra. Porque a pessoa tira a vida do outro. Aí vai se cumprir determinado tempo da pena. Embora esse tempo aí seja grandioso, mas dependendo também até por bom comportamento, aí muitas das vezes a pessoa já se liberta da prisão. Então são coisas que eu acho absurdas, mano, de acontecer. Mas as nossas leis, elas são muito brandas. Então permite todas essas coisas. É triste a realidade, é triste de eu dizer para vocês isso aí. Emulações, iras, pelejas, que eu já falei, né, mano?
homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como se já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Tá vendo, mano? Então é uma condição da gente entrar no reino de Deus. Não é de qualquer maneira, não. Como muitos aí estão pensando aí. Muitos estão pulando, gritando, assobiando, nas tidas congregações, por aí afora, comunidades. Então, esse neopentecostalismo. Então, é muito triste de dizer. Lutero ali já lutava ali perante tantas coisas da Igreja Católica no seu tempo. Porque pelo que os irmãos conhecem, amados, Lutero, ele era alemão. Então ele lançou ali aquelas cláusulas ali, e é a mesma coisa que ele tivesse dito assim para o Papa daquele tempo, tá aqui essas cláusulas, a qual fere a palavra santa do Senhor, e eu vou ser um defensor ferrenho desta palavra de Deus. Não vou me entregar de modo algum ali, nem vou negar, muito menos a Cristo meu Senhor. Então vou continuar. Então assim ele lançou, amado, lançou aquelas cláusulas ali, e a qual causando ali uma grande revolta no povo católico daquele tempo, mas ele perseverou, amado, perseverou, e até o finalzinho, a qual ele expirou ali, mas ele venceu. E até nós também, né? Se for necessário a gente passar também por isso, mano, vamos vencer em nome de Jesus. Aí diz aqui, ó, a estas coisas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vemos aqui abaixo, amados, falando aqui do fruto do Espírito, que diz assim, o fruto do Espírito totalmente adverso às obras da carne. Então podemos frisar assim, amados, o quê? Diz assim, é gozo, que nós temos gozo no nosso coração. É saber, amados, que tudo aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a santa vontade de Deus. Por isso que nós obtemos gozo. Quando você faz alguma coisa boa para o próximo, o que nos vem à nossa mente, ao nosso coração? Então vem aquele gozo, aquela alegria de saber que nós fizemos um bem para o próximo, para o necessitado, para aquela pessoa que está carente de alguma coisa. E nós pudemos, então, naquele momento, suprir aquela pessoa. Então, nos produz gozo. Agora, a segunda palavrinha é a paz. É a paz, amados. Então, a paz é a qual o ser humano busca. Nós vemos ali fora, ali, por exemplo, na Ucrânia, tem ali aquela guerra ali que não acaba nunca entre os ucranianos e ali o povo também ali daquele país ali da Rússia. Também os russos, melhor dizendo. E através ali do seu presidente, o Putin, ele ali está incentivando mesmo aquela guerra. E está se aliando também com outras nações, como por exemplo, ali a China também, e ali também ali os coreanos também, podemos dizer assim também.
Então, ali também com o seu apoio ali daquele presidente, também, eu costumo dizer ali o gordinho, mas, e tudo isso, amados. E Israel, por outro lado, Israel com aquele grupo Hezbollah, que é um grupo também terrorista, a qual tem feito muitas vítimas, mas tudo isso aí é sinal do fim dos tempos, porque a guerra ela envolve várias coisas que vêm a influenciar na guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos buscam a paz, mas não haverá paz enquanto haverá esse conflito armado aí que está sendo. Então a paz ali está longe, amados. Só haverá paz só quando Jesus Cristo voltar. Aí sim, aí ele virá para trazer essa paz. Porque ele, na qualidade do príncipe da paz, ele vai modificar todas as coisas. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, não. Então não haverá paz. Louvado seja o nome do Senhor. Bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, mano. O que é ser temperado, mano? É aquela pessoa que ele tem várias opiniões a respeito desse conflito aí. Podemos citar a guerra. Por exemplo, há uns que buscam a reconciliação, que se pare a guerra de imediato, mas nós sabemos, amados, que como diz aquele cientista político, que eles dão as suas opiniões ali, mano. Então não haverá cessação, não. Eles continuarão ali, um mandando torpedo para cá, outro mandando torpedo para lá, amados, que é as bombas. Então não adianta. Por mais que eles tentam, eles sentam nas mesas redondas, ou oval, para resolver essas coisas, mas não consegue. Por mais ali que o presidente, até mesmo o nosso presidente aqui da República aqui, ele vai dar a sua opinião, tudo, mas não adianta, mano. É a mesma coisa que enxugar gelo. Então não adianta, porque eles estão ali determinados mesmo, um bombardear o outro. E vidas preciosas vão para a eternidade sem Deus. Isso aqui é triste. Mansidão, temperança. Então, amado, nós sabemos que sobre essas coisas aí não há lei, tá? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então são dois sentimentos também terríveis, que é a inveja e a cobiça também. Então a pessoa, por exemplo, a pessoa vê aí um bonito carro. Aí a pessoa, não, mas por que fulano tem e eu não tenho? Isso aí quer dizer o quê, amado? É uma inveja, né? Ou às vezes a pessoa tem ali um bom imóvel, tem uma casa bonita, e a pessoa falar assim dentro de si. Ele pode nem dizer com seus lábios, mas pensar dentro de si, se eu pudesse ter uma bela casa, se eu pudesse ter aquele belo carro. Não, amado. Então, isso aí tudo são coisas passadas, são coisas terrenais. Então nós temos que pensar, amado, na nossa alma, que é preciosa para Deus. Buscar a Deus o discernimento dos espíritos, para que nós possamos ir bem sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui, não ameis o mundo e o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Então, é verdade, irmãos. Como nós podemos adorar a Cristo
e adorar o nosso inimigo das nossas almas ao mesmo tempo. Então não, amado. Então nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele está do nosso lado para nos convencer de todo pecado e do juízo de Deus e da justiça divina. Aleluia. Bem, amados, então aqui nós vamos continuar, tá? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais aquilo que vocês querem. O que vocês querem, irmãos. Então, é muito importante frisar aí essas duas etapas. Porque quando nós aceitamos a Jesus, a gente vem de qualquer maneira, amados. Mas a gente não pode permanecer de qualquer maneira na presença do Senhor. Tá, amado? Então nós temos que vigiar todo momento para sermos vencedores em Cristo Jesus, amado. Bom, olha lá, já vamos para 37 minutos, mano, de vídeo. Então a hora passa ligeiro. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Então é uma luta, mano. Daí fala aí do grande embate do espírito. Do espírito. Que ele cobiça, quer dizer, melhor dizendo, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então tem esse embate aí também. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Vendo? Porque as obras da carne são manifestas, são grandiosas, mano, podemos dizer assim, ó. E também causa obstrução espiritual, como por exemplo, a pessoa que te prostitui, a pessoa que comete impureza nessa carne, nessa matéria, a idolatria, feitiçarias, inimizade, então tudo isso, mano, tudo isso está incluído, tá? Porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias de perdição sem fim. Então nós temos que vencer, amados. Não podemos de modo algum permitir que essa carne ela venha nos contaminar. É comparado como um lençol branquinho que a gente coloca no varal e de repente, amado, passa-se ali um passarinho, aí ele respinga ali naquele lençol com as suas fezes. Então é triste, não é, amados? Ali um lençol branquinho e de repente o que a gente faz? Para não manter aquele lençol ali no varal, a gente tem que tirar ele, bater ele novamente na máquina ou no tanquinho e depois a gente passa aí um sabão em pó, deixa de molho ali onde caiu aquela fezezinha pequena. Então, para depois a gente poder então seguir o processo ali, notar na bateção dessa máquina se ficou limpo mesmo ou não. E assim a vida espiritual, mano. Jesus é o nosso guia maior, a qual nos purifica com teu sangue precioso. Então, nós estaremos terminando, amados, aqui. Careço das orações dos amados irmãos por mim e que o Espírito Santo de Deus, amado, ele continue falando melhor no seu coração. Tá, amados? E para nós fecharmos, diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então é uma verdade profunda, né? Mas que Deus vos abençoe, amados.
Nós estaremos trazendo em outra ocasião mais outros temas importantes, estaremos frisando também. Então, amados, é importante. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei fazendo aqui uma breve oração, amados, para os irmãos que nos assistem aí no canal, tá? Então oremos. Amado, querido Pai, somos gratos a Ti por estarmos aqui, meu Pai, postando na rede de YouTube, na rede da internet, mais uma porção da santa e gloriosa Palavra de Deus. Continue, Pai, falando no nosso coração, abençoando ali também, meu Pai, ali os mortos, meu Senhor, que nesse dia também, Pai, ali eles prestam ali aquelas homenagens dos seus entes queridos que estão aqui na terra, mas nós sabemos que de nada disso vale, meu Senhor, porque aqueles que ali baixaram a sepultura um dia, eles hão de ressuscitar, mas lá no último dia, lá no trono branco também, isso aqueles que foram perdidos. Mas aqueles que foram salvos, não. Eles já vão ter aí um corpo ressurreto, um corpo novo, um corpo que vai fazer toda a diferença nesta matéria pecaminosa que inclui eu e você. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Pai, abençoa as lojas que estão aí vendendo bem. Pai, enche o nosso coração, nos sustenta e nós estamos aqui, meu Pai. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Mas que Deus continue abençoando você. Medite, reflita no canal A Bíblia Falando aos Corações, amado, que a gente coloca aqui a nossa cara, a nossa face, para bater mesmo, amado. Independente do assunto a qual nós estaremos frisando, mas que Deus vos abençoe, amado. Abençoe a sua vida, abençoe o seu trabalho material, abençoe o seu ministério, abençoa tudo ali, meu Pai, nessa casa, ali no lar das minhas filhas, da Stephanie, da Luninha, da Karine. Senhor, toma nas tuas mãos. Obrigado, Deus. Então nós estaremos encerrando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e até uma nova oportunidade, assim querendo Deus. Amém. Que Deus vos abençoe, amados. Fiquem todos na paz do Senhor. Esse que vos despede aqui é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. Até uma próxima oportunidade, assim querendo Deus. E você se inscreva-se no canal, comente. Mais uma vez eu friso assim, eu vos falo, para que você não só aprenda com Cristo Jesus, mas também aqui com a santa e gloriosa palavra, para você meditar no seu lar. É isso que eu desejo, é isso que eu peço aqui na tarde desse dia, tá, amados? E que vocês aí fiquem com Deus aí, e nesse feriado do dia 2, a qual se comemora-se o finados, que é o dia das pessoas irem ali nos cemitérios das nossas nações, das capitais, para prestar aquela homenagem, que eu acho assim, amado, uma atitude bonita, respeitando a sua religião, respeitando você católico, você espírita, ou até mesmo você que não tem ainda nenhuma religião e que não professa nenhuma religião, porque nós não estamos aqui pregando religião, mas estamos pregando o Cristo ressurreto que morreu e que ao terceiro dia ele teve aquele encontro com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. Fiquem todos aí na paz do Senhor. Amém? E até uma próxima oportunidade, amados.